Eu vou fazer algumas considerações agora sobre o livro de Ruth, que é o terceiro livro dos livros históricos. E aí nós temos um livro pequeno com 4 capítulos somente, mas com uma história que vem a trazer uma mensagem especial para nós quando nós fizemos o seu comentário. Então a história é interessante que tu saiba, na Bíblia nós temos 2 livros que tem nome de mulher, e aí seria Ruth e Esther. E aí a semelhança é que Ruth é a moabita, quer dizer, não é da tribo de Israel, é a moabita da tribo de Moab, que se casa com um israelita, com Boaz, que é da tribo de Judá. E Esther, ao contrário, é a mulher judia, israelita, que se casa com um homem que não é judeu, que é o rei da Pérsia. Então aí são situações parecidas, né? Tem uma similaridade, para que tu possa saber desses 2 nomes. Uma judia que casa com um israelita e uma israelita que casa com um gentil. Então nós temos aqui a história, começa com a história de Noemi, o seu esposo Elimeleque e mais 2 filhos, que são o Malom e o Quilion. E eles são de Belém de Judá, de Efrata. E eles, numa época que estava ruim em Israel, havia fome em Israel, eles vão para terras de Moab. Lá Elimeleque, ele morre, o marido de Noemi morre, os seus 2 filhos se casam e ficaram lá por quase 10 anos. E também morrem ambos os filhos de Noemi. Então Noemi ela se torna viúva, porque Elimeleque morreu, e depois ela perde os seus filhos, então ela fica totalmente sozinha, somente com as noras, com as 2 noras, que são moabitas, e ela está na terra de Moab. E nessa situação, né, ela vai voltar para Israel, porque nesse período se descobre que Deus visitou seu povo e que está vindo um tempo melhor em Israel, e ela vai voltar. Só que ela foi com o esposo, foi com 2 filhos, e agora ela está voltando sem nada, está voltando em extrema pobreza. E as suas 2 noras, que são moabitas, voltam com ela, e ela tenta convencer de que elas não venham junto. E aí uma das noras volta para o seu povo, que é Orfa, e Ruth, a moabita, ela não aceita se desligar de Noemi. E aí tem uma declaração que é muito bonita. Se tu pegar no capítulo 1, no versículo 16 e 17, tu vai ver: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí, com essa declaração, Noemi vê que a sua nora não vai abandonar, e voltam as duas para Israel, para a tribo de Judá, e voltam para Belém. E aí, quando Noemi volta, ela diz: não me chame Noemi, eu saí cheia, me chame de Mara. E aí Mara seria amarga, grande amargura, porque ela diz: olha, tudo que Deus tem me dado é só amargura, o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é o Shaddai. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Então o Shaddai, o Todo-Poderoso, me tem enchido de amargura. Ela diz: eu estou sem nada, e o Senhor tem testificado contra mim. Então ela volta, né? E ela se encontra em Belém, e ela está no princípio da colheita da cevada. E ela tinha um parente do seu marido que era um homem valente, que esse homem aqui nós vamos descobrir que é o Boaz.
E Boaz é bastante interessante tu descobrir, porque Boaz, ele é um homem de idade, só que ele é um solteirão, ele é um senhor. E ele é parente de Elimeleque. Então ele não é um moço, ele é um homem de idade já, é um homem de certa idade que não casou. E aí tu vai descobrir que é algo que eu julgo interessante. Ele é um homem poderoso, ele tem condição financeira, mas tem uma particularidade, não sei se tu vai conseguir ver no livro, mas ele é filho de Raabe, da prostituta Raabe, que era de Jericó. Ela casa com Salmão. Salmão é um príncipe da tribo de Judá. E eles geram Boaz. Então Boaz ele vai entrar na genealogia de Davi e consequentemente de Cristo. Mas ele é filho de Raabe, e ele é um homem de idade, e ele tem o campo. E acontece que Ruth ela vai trabalhar no campo, porque existia um cuidado de Deus pelos órfãos, pelas viúvas, pelos pobres. Então, quando havia colheita, os pobres, as viúvas, os órfãos, eles entravam naquele campo, e o que era deixado para trás, os rabiscos, o que os segadores não colhiam, essas pessoas que tinham menos condição financeira, era uma maneira que eles se mantinham. E Boaz aqui, espiritualmente, vai ver que ele vai representar a Cristo, porque ele vem redimir da pobreza a Ruth, que é uma estrangeira, que é uma gentia, e a Noemi, que é uma israelita, que é da tribo de Judá. E Boaz, ele é aquele que é o parente próximo, e aqui nós vamos entender, tu vai compreender, que existia o remidor. Então, quando alguém empobrecia, por alguma situação, perdia tudo, um parente próximo podia chegar, alguém abastado, e resgatar aquele parente seu, resgatar ele de novo, resgatar suas terras para que ele não vivesse em extrema pobreza. E Boaz é esse parente próximo. Então ele vai representar Jesus, aquele que é rico, que pode, que é valente e que vem para nos resgatar da profunda pobreza que nós vemos. E ele vai resgatar tanto os gentios, que vai representar aqui Ruth, e ele vai resgatar também os judeus, que vai representar a Noemi. Então eles se encontram, ele vê ela ali trabalhando, ele descobre quem ela é, que ela é nora de Noemi, que ela trabalha, que ela está ajudando a sua sogra. E ele é um homem de Deus, porque tu vai ver que ele já chega, quando ele chega, ele cumprimenta os trabalhadores e diz: o Senhor seja convosco. E aí o segador diz: o Senhor te abençoe. E aí ele vê Ruth ali no meio daquelas que estavam cegando, e ele se interessa por ela. Ele tem interesse por ela, ele vê o seu trabalho e ele tem interesse. E assim como Cristo, ele nos vê a nossa extrema pobreza e ele se interessa por nós. Na sua posição, esse homem aqui é um homem valoroso, um homem poderoso, mas ele olha e ele se interessa. E ele vai ser o resgatador dela, como Cristo foi o nosso resgatador e nos tirou da extrema pobreza. Então ele começa a se interessar, e Noemi, quando descobre que a sua nora está cegando, está trabalhando no campo de Boaz, ela disse: olha, esse aí ele é nosso remidor, ele é entre os aquele que pode nos redimir dessa nossa pobreza que nós estamos. E aí ele aconselha ela para que vá, porque ele está terminando a colheita da cevada. E ela disse: olha, tu vai, porque ele é homem, ele é parente chegado e é um dentre os nossos remidores. Diz: ó, tu vai, tu te lava, tu te unge, veste os teus vestidos, vai até a eira. E tu vai cuidar, onde ele se deitar, tu vai e te deita aos pés dele, que ele vai te dizer o que tu deve fazer. E aí Ruth, ela obedece a sua sogra, vai, ela vê lá Boaz está
na colheita, está feliz, toma um pouco de vinho, se alegra, e aí ele se deita a dormir. Quando ele se deita próximo, ele se deita perto ali onde estava a cevada, na eira ali. Então ela vem e se deita aos pés dele, descobre os pés e se deita, porque ele está deitado ao pé de um monte de grãos. Então aqui não existe nada de depravação, nada de prostituição, é simplesmente um ato que era comum em Israel. Ela destapa os seus pés e ela se deita sobre os seus pés. E à meia-noite ele estremece e ele vê que uma mulher jaz aos seus pés. E ele pergunta quem é. Ela diz que é Ruth, serva. E ela pede que estenda a sua capa sobre ela, porque ele é o remidor. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor estenda suas asas sobre nós, porque ele é o nosso remidor. Que Deus tenha misericórdia e nós nos colocamos aos seus pés. Assim como ela se colocou aos pés de Boaz, se colocou sob os seus pés, assim nós estamos aos pés de Cristo, para que ele venha estender a sua capa e nos cobrir com a sua proteção, porque ele é o remidor e ele entende o que ela está fazendo, e aí ele disse: olha, tu podia ter ido qualquer outro, tu podia ter largado, mas tu me buscou. E ele toma o compromisso de resgatar a Ruth, embora houvesse o outro que tivesse o direito primeiro do que ele. E aí no capítulo 4 ele busca esse homem. A Bíblia não diz o nome desse homem, mas Boaz fala com ele e pergunta se ele vai redimir as terras que pertenciam a Malom, o filho de Elimeleque. E aí o homem diz: não, eu vou. Ele diz: eu redimo tudo. Eles: bom, no dia que tu redimir, tu vai ter que pegar também, vai ter que casar com a viúva dele para levantar uma herança, um herdeiro para o falecido. E aí, nesse ponto, aquele homem, ele dá para trás e não. Aí não posso, porque senão eu vou perder. E aí Boaz, ele toma o direito para si e ele resgata a Ruth e a Noemi, e compra todas as terras, e ele resgata. Ele é o resgatador, ele é o tipo de Cristo na nossa vida. Ele resgata. E aí interessante do que nós vamos ver no livro, Boaz, ele vai ter um filho com Ruth, e esse filho vai se chamar Obed, e a Obed vai ser pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi. Então, o que é interessante aqui, nós vamos ver que Davi tem várias situações aqui. Davi vai ser neto de Obed e bisneto de Boaz e de Ruth. Ele vai ser bisneto deles. Então, desse casamento vai nascer o rei Davi. Vai ter Obed, depois vai ter Jessé, e aí nós temos Davi, e o livro termina justamente no versículo 22 com Davi. Essa história aqui, ela vem depois do livro de Juízes, mas essa história está inserida no livro de Juízes. A história acontece no período dos Juízes, e possivelmente, já li, que seja na época de Gideão que aconteceu essa situação aqui, desse enlace matrimonial. Então essa é a situação que nós vemos. É um livro pequeno, mas um livro bastante interessante, e importa para nós é que existe essa analogia que nós vamos fazer com Cristo na nossa vida, que nós vamos fazer com o nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Nós vamos entender isso. Ele é o remidor, assim como Boaz era o homem poderoso e valente, assim Cristo veio, enfrentou a morte, enfrentou aquele que nos tinha poder, e ele nos resgata. Ele é o nosso remidor, ele nos vê a nossa extrema pobreza, que nós não temos condição de redimir a nossa vida. A nossa vida está perdida.
O preço de uma alma, o salmista diz que é caríssimo e que ninguém vai ter condição de remir a sua alma. Então Jesus vem e Ele é esse homem poderoso e valente que dá o seu sangue e nos redimiu, Ele nos cobre com a sua capa e Ele resgata tanto os gentios como os judeus. E aí nós terminamos essa história, que é uma história breve, mas que tem bastante fundamento para a nossa alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós temos remissão dos nossos pecados. Te damos graça porque tu estendeu a tua capa sobre nós. Porque tu, Senhor, nos redimiu e nos comprou. Nós estávamos vendidos ao pecado, totalmente escravizados, empobrecidos, não tínhamos condição, mas tu nos resgatou e nos trouxe, Senhor, para o teu reino, para o reino do Filho do teu amor. Nós te agradecemos em Cristo Jesus.